Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma semana aqui, bora corrigir nossa atividade hoje, né? Vocês sofreram aí, mudanças, né? Não só para vocês, para a gente também. Agora a gente vai ter um novo horário, né? Vocês já estão se adequando a esse horário e agora a gente vai ter aulas, né? De diferentes disciplinas, né? A gente não vai ter mais aquela separação de humanas para exatas, né? As biológicas em si. Então a gente vai ter um pequeno horário de aula para esse sistema EAD, né, que a gente está vivendo desde lá, né, do início de abril em si, né, início de abril ou maio, já não lembro mais, a quarentena está acabando comigo, né, tem tanto tempo que a gente está em casa que as coisas já não estão funcionando mais direito aqui, né, a mente já está começando a falhar, né, então vamos lá. Primeiro de tudo, na semana passada eu passei uma atividade para vocês, 3 questões, né, e eu fiz uma observação muito clara para vocês. Eu disse para vocês, para responder a atividade você precisa assistir minha videoaula. Por que eu fiz essa observação para vocês? Primeiro de tudo, vocês não estão, grande parte de vocês, melhor dizendo, né? Algumas pessoas estão vendo lá as videoaulas, né? Dá para ver lá as visualizações muito baixas, assim, por sinal, tá? Nada assim acima de 100 mil, né? E isso me contraria muito, me deixa bastante chateado, tá? Então, por favor, gente, bora assistir as videoaulas, tá? Eu sei que o momento é difícil, mas a gente tem que passar por isso, tá bom? Então, fiz a observação para vocês estarem assistindo as videoaulas, tá? Então, assim, agora daqui por diante, vocês precisam estar vendo as videoaulas e me ouvindo falar também, tá bom? Então, hoje a gente vai corrigir a atividade da semana passada e vamos dar início aqui à primeira questão. Vamos lá? Sobre a situação política do Brasil. João Goulart que assumiu e foi deposto pelos militares, correto? Explique como ocorreu. Bem, essa pergunta, pessoal, várias pessoas me perguntaram, né, me mandaram mensagem perguntando o que é de fato que eu pretendia nessa questão. Bem, era só você discorrer sobre o fato que é a saída de João Goulart. Lembra que bem no início da videoaula, de novo, que eu passei para vocês verem lá, assistirem a videoaula, eu estou explicando sobre isso, como vai ocorrer essa transformação do Brasil saindo do regime completamente diferente, bem parecido e vivenciado como democracia para uma ditadura militar. Então eu expliquei tudinho para vocês lá, mas para você que não teve tempo talvez de assistir a videoaula, se liga, vou estar falando de novo aqui, tá bom? Vamos lá, primeiro de tudo, né, a partir do ano de 1964, a gente vai ter, né, o início do período ditatorial, né? Vou colocar aqui. Só que antes, né, em meados de abril, antes de abril, lembrando que a ditadura vai ocorrer, né, a partir de abril, mas antes dessa data, desse período, a gente já tinha um regime, né, político aqui instaurado, lembra? A gente viveu Getúlio Vargas, né? Depois Juscelino Kubitschek e, por fim, a gente já tinha aqui a figura de um cara muito importante, né? O João Goulart, que ele não foi eleito em si pelo voto direto, né? Ele era o vice-presidente do Brasil. Só que a gente vai ter o Jânio Quadros. O Jânio Quadros não vai se adequar à política do Brasil, vai sofrer diversas pressões e não vai suportar, vai pedir, né, para sair, entre aspas, né? E ele vai sair, então o João Goulart vai assumir a partir de 1964, bem no início, então, do ano de 1964. Só que o que vai acontecer? Esse João Goulart, ele estava na China. China, um país completamente, né, tem uma economia completamente comunista, e essas coisas, né, eram bastante importantes, principalmente nessa época. A gente estava vivendo uma ascensão muito forte, né, de uma guerra fria. Isso aqui vocês já sabem, né? Nessa Guerra Fria aqui, é a disputa de regimes econômicos entre o capitalismo e o comunismo, gente. Essas duas coisinhas muito importantes. Só que os Estados Unidos, que é um país participante dessa Guerra Fria do lado do capitalismo, e a União Soviética do lado de cá com o comunismo, disputavam em si diversos territórios, diversos países em si, por diversos interesses. Então os Estados Unidos já, né, pensando futuramente que o Brasil poderia se tornar completamente um país voltado em si à política econômica do comunismo, se adiantou, né, e vai financiar então o que a gente chama de ditadura militar no Brasil, né, ou golpe militar de 64, tá?
Então, respondendo já a primeira pergunta e fazendo já um elo com a segunda pergunta, é isso que eu quero que vocês coloquem na questão número 1, né? Então, o João Goulart, que ele chegou a assumir, mas não se manteve no poder, porque sofreu pressão militar. E nessa pressão militar a gente tinha completamente um plano visado em si pelos Estados Unidos para o Brasil, tá? Visto que a gente estava vivendo um contexto muito complicado, né, na Europa em si por causa dessas duas coisas aqui, que é o capitalismo e o comunismo, tá bom? Então, é só narrar como vai ocorrer a saída, então, de João Goulart do poder para o início em si do regime militar, né? Então, era isso, tá? A questão número 1 só era falar sobre essas coisas, tá bom? E na questão número 2, eu tô te perguntando, os militares receberam apoio de outro país? Como esse apoio favoreceu o golpe? Para o golpe ocorrer, pessoal, é muito importante que vocês entendam uma coisa. O Brasil em si não tinha... O Brasil sempre, né, não tem uma economia fortalecida, né? A gente vive diversos problemas de corrupção no meio político, enfim, isso acaba que prejudica muito o nosso sistema econômico. Então o Brasil já não tinha tanto assim, muito dinheiro lá no caixa e tal, e precisava em si de parcelamentos de dinheiro para se fortalecer um novo regime econômico e um novo sistema político. Então quem vai financiar isso vai ser os Estados Unidos. E mais na frente vocês vão ver que o Brasil viveu anos de ouro, né? Basicamente a economia recuperada, enfim, mas a gente sabe que nada disso vai durar por muito tempo. Nessa época a gente vai pegar diversos financiamentos com os Estados Unidos. A gente não vai conseguir pagar. E aí a gente começa a subir aqui uma espécie de montanha russa. O Brasil está lá, começa a pegar os empréstimos dos Estados Unidos, a economia vai subindo, só que na hora de pagar o Brasil não tem. E aí começa a decair de novo. E aqui na parte final é a parte onde a ditadura vai acabar. Então sempre vocês vão ouvir falar, pessoas falando que na ditadura o Brasil teve um salto na economia. Teve sim, porque ela pegou financiamentos com os Estados Unidos da América. E por que os Estados Unidos estavam financiando isso? Basicamente, porque não queria perder território aqui para o comunismo da União Soviética, né? Muito importante que vocês entendam isso, tá? Então, o Brasil teve em si uma participação de outros países no golpe de 64? Teve, tá bom? Muito importante. Próxima. Corrige, pessoal, bora corrigir. Vamos lá, número 3, a última. O primeiro governo militar foi Castelo Branco, Humberto Castelo Branco. E foi ele que instituiu o primeiro ato institucional, que é o chamado AIS, tá, pessoal? Fale um pouco sobre esses atos institucionais. Eu pedi para você falar sobre os atos institucionais no intuito de vocês pesquisarem mais sobre o assunto, tá bom? Então várias pessoas também me mandaram mensagem sobre essa questão e eu expliquei, tá? Vamos focar só na primeira parte, que é o chamado AI1. Deixa eu apagar aqui. Apagador aqui mais improvisado, né? A gente vai chamar de AI1, né? Esse AI1 aqui, que é ato institucional de número 1. Pessoal, se você pesquisar na internet, jogar ato institucional, você vai ver que o ato institucional nada mais é do que a retirada de poderes, né, de pequenas camadas da sociedade. Então, o que vai ocorrer no primeiro governo lá, no primeiro presidente do Brasil na era militar? Vai acontecer o primeiro ato institucional, e nesse ato institucional aqui, a gente vai ter uma coisa muito importante. A gente vai ter o que a gente costuma dizer de perseguição a funcionários públicos em si, pessoas que ameaçassem em si a paz nacional do país, entre aspas, né? Se você for de oposição ao governo militar, enfim, você ameaça a nossa paz e você vai ter que sofrer algumas punições por isso. Então, o primeiro ato institucional, ele vai afastar alguns meios políticos, né? Ele vai afastar algumas pessoas, né, da política. Que pessoas são essas? O próprio João Goulart, ele teve que fugir lá para o Uruguai, ficar isolado lá, né? E nesse quesito, vários outros políticos também tiveram que sair, né? Porque foram perseguidos, né, pelo regime militar. Por que eles foram perseguidos? Basicamente porque
eram da oposição, né? Tinha ali um pezinho ali na esquerda em si, e a gente sabe que os militares ali é completamente direitista, né? Então, por esse lado, aí ele vai, o primeiro ato institucional, ele vai desorganizar o sistema político do Brasil, vai perseguir alguns políticos de oposição e também funcionalismo público por ameaçar aí a paz nacional, entre aspas, que é, na verdade, né, ser opositor do regime militar. Então a gente já começa a falar de uma parte de censura em que você não pode mais expressar a sua humilde opinião porque você vai colocar em risco a nossa paz nacional, tá? Então é só falar sobre isso, primeiro ato institucional. A gente vai falar mais desses atos institucionais que é muito importante, principalmente no governo de Médici, tá? Se eu fosse você, eu começava a pesquisar também, porque é o chamado AI4, AI5, é um dos mais importantes para se entender, o momento em que vai arrochar em si o círculo brasileiro, em que a gente vai ter perseguições, enfim, assassinatos, vários protestos, e esses protestos vão ser repelidos, né, pelos militares. Então a ditadura ela vai ter, né, um sistema parecido, que parece ser muito bom no sistema econômico, que eu falei para vocês da montanha-russa, né? Mas depois a gente vai ter que pagar a dívida e por outro lado também a gente vai ter perseguições, né, em larga escala contra as pessoas que não concordam com o regime militar, tá bom? Então, essa foi a correção das 3 atividades. Qualquer dúvida eu estou à disposição e a gente se encontra.